Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós iremos falar de temas relacionados ao período da Guerra Fria, tá? Iniciado aí após 1945, tá? Com o final da Segunda Guerra Mundial e estabelecido de forma definitiva com a doutrina Truman em 1947. Então, o Harry Truman, presidente norte-americano que governou os Estados Unidos de 1945 até 1952, tá? Além de ter autorizado aí o lançamento das duas bombas atômicas no Japão, ele vai criar internamente o Welfare State para os Estados Unidos, tá? Para que eles tentassem sair da crise econômica, dos problemas acarretados com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Welfare State ele será uma continuidade, né, da linha intervencionista do New Deal adotado pelo Franklin Delano Roosevelt dentro da crise de 29 para tentar tirar os Estados Unidos do buraco financeiro, tá? Então nada mais é do que o estado de bem-estar social. Então dentro dessa ideia do welfare state, do estado de bem-estar social, nós vamos ter a manutenção da política dos aumentos salariais, estabilização dos preços agrícolas, investimentos em programas habitacionais. Então é o Estado interferindo diretamente aí na economia, não deixando a economia só, né, controlada aí pelo mercado. E aí nós vamos ter o surgimento da previdência social, seguro-desemprego, programas de saúde pública. Então tudo isso aí está atrelado a essa ideia do estado de bem-estar social, que depois vai estar presente também nos países europeus ao longo dos anos, né, nas décadas de 60, 70, enfim. Então, além do welfare state, a década de 50 nos Estados Unidos, ela vai viver um boom, né, dos padrões de consumo. Então a gente pode afirmar aí que a partir da década de 50 nós temos aí a entrada da sociedade norte-americana nessa sociedade de consumo. Então essa classe média norte-americana, ela estava ávida aí por consumir. Então era muito comum você encontrar nos lares norte-americanos, né, automóveis, aparelhos de televisão, telefones. Então esses passam a ser os sonhos de consumo dessa sociedade, tá? Então, com a sociedade de consumo, nós temos aí uma padronização dos comportamentos. Então, as pessoas passam a desejar as mesmas coisas, a quererem as mesmas coisas, enfim. Surgem espaços de convivência voltados totalmente ao consumo, como shopping centers, tá? Então, a população ia, né, para consumir e acabava aí fazendo encontros, enfim. Então a vida ela passa a estar agora norteada por essa sociedade de consumo. Então nós temos aqui, né, uma ilustração aí, provavelmente de uma revista, né, de boas maneiras aí para mulheres, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Então nós temos aí um grupo de jovens, todos brancos, né, consumidores, então aí com as moças com vestidos da moda, enfim. Então aqui, né, é a ideia aí do American Way of Life, começa a ser difundido de forma mais efetiva aí na década de 50. Então nós temos a família nuclear, formada aí pela mulher, pelo pai, pelas crianças. Então a mulher ao lado aí dos eletrodomésticos do momento, o marido aí de terno, gravata, provavelmente aí voltando do serviço, e os dois filhos olhando a bolsa dele, né, vendo se o pai trouxe algum presentinho aí para eles. Então as crianças já doutrinadas dentro dessa sociedade de consumo. Então essas revistas para as mulheres aí, o que elas traziam? Né? Editoriais, desculpa, notícias sobre moda, como que a mulher poderia se tornar uma boa esposa, uma boa mãe. Então o protagonismo feminino estava voltado apenas para casa, né, em agradar o marido, cuidar bem dos filhos. Então é uma década aí extremamente machista, enfim. Então, a ideia da época, né? Faça uma mulher feliz, dê eletrodomésticos de presente. Então, uma dica aí, se vocês querem deixar as suas namoradas, as suas esposas felizes, deem eletrodomésticos, elas vão adorar. Ah, nada, brincadeira, tá? Isso aí é a ideia dos anos 50,
Então, a mulher aí toda feliz com as suas panelas novas, sendo observada aí provavelmente pelo seu namorado, pelo seu marido, que está com o carro aí novo, o carro do ano. Bom, então nós temos aí, nesse momento, o surgimento de uma doutrinação ideológica, tá? Então, essa doutrinação, ela vai ser difundida, divulgada pelos meios de comunicação em geral, então, pelos programas de TV, pelo cinema, que vão alimentar uma visão maniqueísta das coisas. Então, os Estados Unidos, essa sociedade de consumo, ela representa o bem, e a sociedade comunista da União Soviética representa o mal, tá? Então, os Estados Unidos e os demais países capitalistas, eles começam a entrar dentro do que nós chamamos de indústria cultural. Então, toda a produção artística, ela é voltada para o consumo, né? Então, você tem produtos atrelados a esses filmes, a esses programas de TV, atores, atrizes, né? Que começam a fazer propagandas para marcas, enfim. E essa indústria cultural, além do objetivo aí de lucrar, ela acabava reafirmando os ideais do American Way of Life, que eu já disse aqui, ligados à ideia da família nuclear, né, do consumismo desenfreado. E o consumo, ele passa a ser uma experiência cultural, né? Então, o que seria isso? Então, as pessoas, elas começam a frequentar determinados espaços, não porque elas de fato estivessem interessados em absorver, né, o que aquele espaço estava destinando a elas, né, mas apenas para passar o tempo, né? Então a mesma coisa. Você vai numa exposição aí do MASP, né? Se essa exposição ela é divulgada pela mídia, então todo mundo passa aí nessa exposição. Né? E aí a gente fica se perguntando, será que todo mundo de fato gosta do Goya? Né? É brincadeira. Enfim, então, além disso, nós temos também a difusão do princípio do self-made man. Tá? O que seria isso? Então, é aquela ideia, né, presente dentro do ideário norte-americano de que o indivíduo pobre, através do trabalho árduo, ele vai conseguir lentamente enriquecer. Tá? Então, quem traduziu essa ideia do self-made man na época, essa cultura do mérito, foi o personagem do Tio Patinhas, criado pelo Walt Disney. Bom, então, paralelamente a isso, né, nós temos aí esse temor acarretado pela corrida armamentista, pelo surgimento aí das bombas atômicas, e nós temos também a corrida espacial. Né? Então, assim, vocês viram, não comigo, né, mas com outros professores, né, que a corrida espacial ela era determinada aí pela aquela questão dos satélites. Né? Então, primeiro tem os Estados Unidos, a União Soviética com o Sputnik, depois os Estados Unidos com o Explorer, né? Então, depois a União Soviética consegue lançar no espaço o primeiro homem, o Yuri Gagarin, né? Depois os norte-americanos vão com Apollo, enfim, tá? Então, paralelamente a essa corrida espacial, nós temos esse ideário aí, né, dentro da ficção científica. Então, as revistas pulp da época, que são essas revistas populares, que qualquer adolescente conseguia comprar, elas vão estar recheadas de histórias de ficção científica, tá? Que vão explorar esse imaginário da corrida espacial e também exploram esse medo desse apocalipse nuclear representado pelas bombas atômicas, enfim. Então, além das revistas pulp, tinha os filmes B da indústria cinematográfica, que são filmes aí de baixo orçamento, tá? E que vão trabalhar esses enredos de ficção científica. Então, esses filmes B, eles estavam repletos aí os filmes, né, de invasores alienígenas. Esses invasores alienígenas, eles representavam o outro, né, que no caso aí podia ser o comunista muitas vezes, tá? E mostravam um poder bélico, né, que esse outro poderia ter e esses costumes estranhos, né, que eles também possuíam. Então, dois filmes clássicos da época, Ameaça que Veio do Espaço, de 1953, e O Dia em que a Terra Parou, de 1951, que vai ser alvo de um remake aí recentemente. Então, aqui uma imagem aqui de uma revista pulp da época, a Galaxy Science Fiction, né? Então, nós temos aí um continho aí do Isaac Asimov, depois ficou bem famoso,
né? É dele lá o romance O Eu, Robô, né? Na verdade, assim, é um romance com várias histórias, né? Enfim. Então, mais duas capas aí de revistas pulp da época, tá? O cartaz do filme, né? O Dia em que a Terra Parou. Então, nós temos aí o alienígena, né? Com um robô que poderia acabar com a Terra caso os brasileiros não, né? A população mundial, né? Continuassem com essa ideia da importância do poder bélico, das bombas atômicas, certo? Então aqui uma cena do filme, o alienígena com esse alienígena humanoide aqui, né? O robô e o homem alienígena. Uma cena da ameaça que veio do espaço, tá? Então os alienígenas estão entre nós. Então esses filmes eles ajudavam a difundir essa ideia de que o outro representava o perigo, né? O desconhecido, que ele possuía um poder bélico aí estranho, costumes estranhos. Então é aquela visão maniqueísta do bem versus o mal. E que decepção, né? Olha o monstro alienígena do filme A Ameaça que Veio do Espaço. Né? Parece o mascote aí do BBB. Lamentável. Então, o espaço, a última fronteira, tá? Então, esses filmes, essas revistas, elas ajudavam a difundir a ideia de que o espaço, né, seria a última fronteira aí para esses países. Então, a ideia não era você construir zonas de influência. Então, o espaço seria essa última zona de influência, tá? Então, as revistas ajudavam a difundir esses ideais, né? Então, a população assistia esses filmes, lia essas histórias e aí ficava no clima para essa corrida armamentista, para essa corrida espacial, porque afinal de contas, quantos recursos econômicos, né, não foram voltados, né, para esses dois tipos de tecnologia, certo? E aí o Gojira, o Godzilla, o primeiro filme aí de 1954, tá? Representou aí o perigo atômico, então um filme japonês, tá? Então que representou toda essa hecatombe aí ocasionada pelas bombas atômicas dentro do espaço japonês. Bom, pessoal, sobre a pop art, a gente deixa aí para uma próxima videoaula. Abraços e até mais!